Oiê, eu sou a Maria Fernanda, otorrinolaringologista, e hoje eu vim contar pra você que não é normal o seu filho parecer um tratorzinho quando tá dormindo. O ronco, ele não é simplesmente a presença de um desconforto durante o sono. Ele acaba se traduzindo como uma dificuldade do ar estar passando pelas vias respiratórias. E por conta disso, por conta dessa semi-obstrução, existe uma vibração da laringe e isso acaba produzindo esse barulho do ronco. Nas crianças, isso ainda é mais importante do que no adulto. Por quê? Porque essa fase é uma fase de intenso crescimento, intensa regeneração celular, intenso aprendizado. Então, o prejuízo no sono nessa idade é muito mais importante do que na vida adulta. O ronco é um sinal de que o ar está tendo dificuldade de passar pelas vias respiratórias. Durante o sono mais profundo, é natural que ocorra um relaxamento dessa musculatura de toda a orofaringe e isso acaba tornando mais evidente quando existe algum fator obstrutivo ou semi-obstrutivo. Esse barulhinho, que parece ser inocente à primeira vista, ele acaba mostrando pra gente que o ar não está chegando lá nos pulmões da forma com que deveria. Nos casos mais graves, a gente pode até visualizar uma parada de respiração da criança, que geralmente volta a respirar até com um engasgo, um barulho mais intenso. Isso é muito prejudicial para a qualidade do sono, porque é durante o sono mais profundo, ou seja, quando a gente tem um maior relaxamento dessa musculatura, que a gente vai conseguir produzir hormônios, fatores de defesa, regenerar o nosso corpo e assimilar tudo que foi aprendido durante o dia. Se a gente não tem esse sono mais profundo, que é o sono REM, consequentemente, o nosso dia seguinte vai ser prejudicado. Na criança, diferente do adulto, esse prejuízo ele vai se traduzir através de maior irritabilidade, maior agitação, menos capacidade de se concentrar nas atividades, diferente de nós adultos, que quando não dormimos bem, ficamos mais sonolentos. Às vezes, eu recebo inclusive no consultório algumas crianças que passaram por outros médicos que têm um diagnóstico errôneo de TDAH. E na verdade, a criança só não está conseguindo dormir adequadamente. Mas doutora, todo ronco ele é ruim? Todo ronco é sinal de doença? Quase todo. Não é normal a gente roncar. Nas crianças, por conta do aumento da adenoide, até por conta de uma quantidade maior de resfriados, é comum que essa região do nariz fique mais congesta e com mais catarro, com muito mais frequência do que nos adultos. E quando isso acontece, realmente a gente vai ter mais dificuldade de respirar pelo nariz e, consequentemente, vai ter roncos. Se isso é uma coisa que acontece de forma esporádica, começa o tratamento e logo se resolve, não seria uma indicação de cirurgia. Mas, se isso está acontecendo todo mês, com uma frequência muito grande, ou se isso acontece até de uma forma contínua, fora dos episódios de resfriado, é muito importante que a gente investigue para poder fazer o tratamento adequado. Quais são as principais causas dos roncos? Nas crianças, a principal causa é a presença de uma adenoide aumentada, que é aquele tecidozinho que fica lá no fundo do nariz e ajuda o nosso sistema imune. Então, a adenoide ela pode ser uma causa de ronco, especialmente nas crianças, quando ela está muito aumentada de tamanho. Outra causa bastante comum, e aí pode acontecer em adultos também, é a presença das amígdalas muito grandes. Quando é num contexto de inflexão, inflamação, isso resolve rapidamente. Mas se isso não está se resolvendo, é hora de visitar um otorrino. Os melhores exames que a gente tem para poder fazer essa avaliação são exames simples. No caso das amígdalas, basta a avaliação com o otorrino. Abrir a boca, a gente já consegue identificar o tamanho das amígdalas e se elas realmente estão sendo um fator obstrutivo. No caso da adenoide, a gente já vai precisar de exames complementares. E aí a gente tem duas opções. O raio-x do cavo, que é um exame menos invasivo, apesar de ter um pouco de radiação, é uma radiação muito baixa, e é um exame mais fácil de realizar, especialmente nas crianças menores. O outro exame é o exame da nasofibrolaringoscopia, que é um exame da câmera que passa pelo nariz e olha até lá no fundo. Esse exame é um pouco mais incômodo e, dependendo da criança, mais difícil de ser realizado. Eu, particularmente, só solicito ele em casos que eu tenho mais alguma suspeita, estou pensando que pode ter mais algum problema associado e não só o tamanho da adenoide. Em relação ao tratamento,
a gente sempre vai ter duas opções: o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. O ideal é que a gente sempre tente um tratamento clínico antes, para que a gente possa dar todas as condições e saber que a gente fez tudo possível antes de ir para uma cirurgia. No caso do tratamento clínico não ter funcionado tão bem, a opção cirúrgica é uma opção segura e uma opção de resolução. O objetivo da cirurgia é que a gente melhore não só a qualidade do sono, mas também a qualidade de vida dessa criança. Se esse conteúdo te interessou, se você quer saber um pouquinho mais sobre a adenoide, um pouquinho mais sobre amígdalas, como é essa cirurgia, segue aqui o canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos e já manda um like para mim, além do seu comentário me falando o que mais te interessa. Até a próxima!